Imagina você ser o cara mais lindo, cobiçado e popular do seu colégio. Que não é o caso, né? A gente sabe disso. E todo mundo gosta de você, tá ligado? Literalmente todo mundo. Tanto que você chega a se sentir um rei perante a sociedade. Só que aquelas, né? Nada é perfeito. Realmente, Drake, mas tem uma coisa que nunca vai deixar de ser perfeita. Isso seria o patrocinador desse vídeo. Antes do vídeo começar, me responde uma coisa aqui, sincera. Você tá cansado de ficar procurando por filmes ou animes desesperadamente pelo Google? Pois saiba que eu tenho a solução pra você, meu caro. Estou falando da UniTV. A UniTV é um app onde você pode assistir filmes, séries, canais de TV, desenhos e até mesmo animes, pô. Ganhou um ponto comigo nisso já, ó. Sem contar que é disponível pra toda a sua família, tá ligado? Pra você, sua mãe, sua tia, seu cachorro, seu pai. Bom, aí eu já não sei, né? E o melhor de tudo é que além do seu celular, você pode baixar na sua TV, cara. Você quer mais do que isso? Então tome! Ao criar a conta, você recebe um código que, ao ser compartilhado com seus amigos, te garante o VIP no aplicativo e ainda uma graninha extra, pô. Só chamar a rapaziada e GG, tá esperando o quê? O link vai estar na descrição, cola lá que o aplicativo é bom de verdade. E obrigado, UniTV, por patrocinar esse vídeo. E eu vou te contar, dessa vez não vai ser diferente, já que o prota da vez é meio que uma versão do Homem-Aranha, só que libélula, tá ligado? Enfim, vocês já vão entender. E essa obra começa com uma gurizada vendo uns vídeos de aparições de monstros, até que um deles pergunta se aquilo era de verdade mesmo, e um outro moleque fala que claramente era um vídeo fake, né? Nessa, o carinha de touca fala que seria incrível uma pessoa ter asas de inseto, tipo o filme do Homem-Libélula, e pergunta se eles também não achavam isso, mas alguém acaba pegando o celular dele e pergunta o que tinha de tão legal sobre essas asas de inseto, e ainda falando que elas eram meio nojentas. E esse é o nosso prota Jang, que tem 20 anos e é um estudante universitário. O prota fala que melhor do que aquilo é que as garotas do departamento dele queriam sair pra beber, já chamando os moleque pra ir junto. Porém, o Zé Toquinha diz que ele já tinha ido ontem, né, e elas só estavam indo lá pra ver o prota, mostrando um pouco de desânimo. Mas isso não é motivo suficiente pra ele recusar, não é verdade? Tanto que ele se joga em cima do prota, o abraçando e agradecendo, pô. E assim, basicamente, vemos uma explicação do Jang, que ela é um estudante popular e tem mais de 5.000 seguidores, grande coisa, que as notas dele sempre são a mais e que ele é convidado pra beber e ir a encontros, blá 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 blá. Ainda complementando, falando que em termos de cadeia alimentar, ele tava no topo. É, o leque nem se acha não, imagina, ele acha que manda na parada toda. Eu sou rica! Alguém tem que avisar pra ele que a vida não é assim não, ó. Enfim, um tempo depois chega um cara perguntando pro prota se ele não gostaria de sair com ele e algumas garotas, afinal todas as garotas só saem quando o prota vai junto, né, o pica de mel. E ele aponta pra uma garota de cabelo rosa, que pelo visto era chonadinha no prota, a Mihe, tá ligado? Mas eu vou falar Mimi-chan, Que tipo de conteúdo você veio me fazer pesquisar, hein, Drake? Seu pervertido. que fica mais legalzinho e eu acho que combina com ela. Aham, sei. Os moleques ali ficam zoando o prota, dizendo que agora o departamento tinha um casal oficial, mas não, eles não estavam namorando ainda, tanto que a Mimi-chan ficou lá toda bobona sem entender nada. Mas ela tinha escutado que eles iriam sair pra beber e sai correndo na direção do prota dizendo que queria também. Só que por algum motivo ele se assusta com ela chegando nas suas costas e dá um tapaço no braço dela. Todo mundo fica assustado com aquela reação do prota, perguntando se ele tava bem, se ele tinha alguma coisa, mas ele só se desculpa e vai pra sua casa dizendo que não estava bem. E pelo que eu percebi ali já era normal, ele sempre dava uma desculpa pra poder não sair pra alguns lugares de vez em quando. E como o prota não ia sair com eles, a Mimi-chan também mete o louco dizendo que tinha treinado luta livre demais e que tava toda dolorida. Ué, mas você não tinha topado sair com a gente há uns minutos atrás? Ah, é que o gostoso do prota não vai... Digo, é que eu tô cansada, sabe? Confia. Assim vemos o prota caminhando pra sua casa dizendo que luta livre realmente era uma boa desculpa, mas ele tava ficando sem ideia, tá ligado? Ele já tinha lançado todo tipo de migué pra cima de geral, dizendo que também tinha um segredo que não podia revelar pra ninguém. Mas pra gente ele vai revelar, vocês estão ligados, né? Ele olha pra um loirinho dizendo que era parecido com ele. Afinal, no ano passado, aquele moleque era um dos mais populares do colégio inteiro. Isso até ele mostrar sua fraqueza pros seus amigos, e mudou 100% a vida do moleque. Porque um dia ele saiu pra beber com os amigos numa festa, só que ele encheu a cara pra caramba e ficou inchado de alergia por conta do álcool ou por mais alguma coisa. Mas inchado mesmo, e ficou tão envergonhado por conta daquilo que só
só fugiu do local, mudou completamente, perdeu a confiança, não conversa mais com ninguém, tá vivendo basicamente a vida isolado. E exatamente como aquele garoto, o Prota também tinha o seu complexo, tá ligado? A sua diferença. Só que não era tão comum assim, tipo uma mera alergia, um estilo de roupa, um gosto diferente, não, era bem pior do que isso. Pior não, né? Depende do ponto de vista. Já que logo após vemos ele chegando em casa, tirando a camisa, e gostou? Tirando a faixa do seu peito e revelando um par não, né? 2 pares de asas. Meu amigo, o cara é literalmente o Homem Libélula numa versão melhorada. Daí o Prota explica como basicamente ele conseguiu seus poderes, que foi quando ele bateu pesticida numa libélula que por algum motivo virou pó e acidentalmente acabou dando uma baforada naquele pó. Sei não, será que foi sem querer mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Tanto que ele se sentiu doente por um tempo e acabou não indo pro colégio naquele dia. Porém, na manhã do outro dia, enquanto ele escovava os dentes, ao olhar pro espelho, ele se deparou com 2 pares de asas no meio das costas dele. Um brasileiro recebendo isso, provavelmente se jogaria de um prédio pra começar a voar, né? Ou não, talvez eu tenha ido longe demais. Mas ele foi literalmente o contrário, já que ele começou a se isolar pensando que as pessoas iriam tratá-lo como um monstro, né? Eu não duvido, porque lá no exterior parece que você não pode ter uma espinha na cara, que você já é tratado como monstro. Pelo menos nos animes e mangás é desse jeito, né? Eu espero que seja só nos animes e mangás. E desde então ele tem evitado sair com seus amigos e ficado boa parte do tempo em sua casa mesmo. Era basicamente da casa pro colégio, do colégio pra casa e só. Era isso a vida dele. Pode parecer que ele tava levando numa boa, mas não. Era muito difícil pra ele estar o tempo todo sozinho, que ele preferia morrer do que continuar naquela situação. Porém, faltando um tempo pra ele entrar na faculdade ou no ensino médio, não sei exato, ele decidiu fazer uma mudança radical na vida dele. Cortou o cabelo, encapou as asas ali com uma espécie de faixa, tá ligado? Foi meio desconfortável, mas era melhor do que revelar pra todo mundo, e começou a interagir com as pessoas do colégio, tanto que não demorou muito pra ele começar a ser popular e fazer com que um certo grupo ficasse rodeando ele, sabe? Mas cara, ainda assim é difícil pra caramba, porque ele tem que manter aquele segredo ali de um jeito ou de outro. Afinal, ele sabe que se as pessoas descobrissem sobre as asas dele, provavelmente essa vida universitária estaria acabada em questão de minutos. A gente também percebe que ele realmente gosta da Mimi-chan e sempre quis sair com ela pra outros lugares diferentes, porém tem aquele limite que ele não pode ultrapassar, o famoso risco. Daí ele fica um tempo se esticando ali, pois quando as asas dele ficam por muito tempo dobradas, seus músculos começam a doer e, bem, ele tava se espreguiçando, tá ligado? E assim, ao abrir a porta do banheiro da casa dele, ele se depara com a Mimi-chan na porta, olhando pra ele. Vocês entenderam? A mina invadiu a casa do moleque que já tomou um susto da pega, bater na porta com tudo na cara dela, pô. Ele fica em choque por ver que ela tava ali, mas ele também percebe que ela não tinha notado as asas dele, né? E fica aquele pânico de ambos os lados, tá ligado? Mas por que você tá pelado? Primeiramente eu não tô, tá? E se eu tivesse, eu tô no banheiro da minha casa. A pergunta certa a se fazer é: o que você tá fazendo aqui? Ah, é que a porta tava aberta e eu entrei. Ah, tá! Não é porque é a casa do seu amigo que você pode chegar invadindo não, querida. Depois ela se depara com a Anaconda 3 e vai achar ruim. Anaconda não, né? Fada Winx combina muito mais, porque, né? Ela pergunta se ele realmente não tava se sentindo bem, afinal acontece frequentemente, dizendo também que às vezes ele parecia doente, perguntando se ele tava escondendo alguma coisa. E como ele não pode revelar esse segredo pra ninguém, ele simplesmente fala que não tava escondendo nada, ficando aquele silêncio constrangedor por um tempo, até que ela larga as coisas que tinha comprado pra ele ali no chão, sentando na frente da porta do banheiro, dizendo que ia ficar sentada ali até ele topar e sair com ela, pô. Já é bom ele vendo que tá se metendo, porque se não tá namorando e já tá assim, meu amigo, eu tenho dó de ti, viu? Ela sabe que ele tá mentindo, dizendo que ele não precisava ficar guardando tudo pra si só, que ele podia compartilhar com ela e tal, que meio que deixou ela triste. Tanto que ela jogou na cara do Prota que uma vez ele ajudou ela sobre um cara que tava meio que perseguindo a mina, tá ligado? Dizendo que ele não precisava ter se intrometido, que ela ficou envergonhada por ele ter aparecido, que ele estava se metendo demais. Só facada, uma atrás da outra. O Prota tava se sentindo um monstro já. Mas mesmo assim ela agradece por tudo que ele já fez por ela e fala que assim como ele se mete nos problemas dela, ela também quer se meter nos problemas dele. Mas aquelas, isso é realmente algo que não tem como o Prota mostrar. Assim, saindo do banheiro e a chamando pra irem no cinema. Eu acho que o Prota tem uma boa pretendente, talvez ela até entenda o lado dele. Você não concorda comigo? Comenta aí, pô, vamos interagir nos comentários, que isso? Daí eles vão pro cinema e nessa vemos que alguém acaba aparecendo, dizendo que tá sentindo o cheiro de uma nova presa e realmente parece ser uma pessoa suspeita. Será que é por causa da sombra? Nah. No caminho do cinema, Mimi-chan ainda para responder umas perguntas pra um
pessoal ali, porque ela sempre foi muito boazinha, sabe? Tanto que ela se vira pro Prota dizendo que ganhou um pirulito. Olha que gracinha, velho. Com certeza esse seria fácil o meu casal desse mangá, na moral. Já corta pra eles no cinema onde estavam assistindo um filme de terror, né? E a Mimi-chan tava toda assustada, enquanto o Prota tava pensando que se por acaso ele começasse a namorar com ela, uma hora ou outra teria que acabar revelando o seu segredo pra Mimi-chan. Ela se levanta e vai até o banheiro enquanto ele fica lá refletindo como seria a vida deles juntos e por quanto tempo ele teria que continuar desse jeito. Mas a última coisa que passa na cabeça do Prota é que era melhor deixar do jeito que tava rolando agora. E foi nesse exato momento que as luzes do cinema se apagaram completamente, surgindo o recepcionista do cinema na porta dizendo pra todo mundo sair dali imediatamente. E gritando, ele fala que havia um homem perigoso andando no prédio e que isso não era um treinamento. Claramente não tinha ninguém ligando pras coisas que ele tava falando, muito menos pro desespero dele. Isso até do nada ele tomou um golpe por trás de um homem louva-a-Deus. O quê? Ao ver essa cena agora sim, todo mundo entra em pânico e mete o pé daquela sala de cinema. E o Prota fica lá travado encarando o homem louva-a-Deus, porque ele é idiota. Aí só avisando, esse homem louva-a-Deus aí me lembra muito Jack de Black Clover. Então eu vou chamar ele de Jack, beleza? Esse vai ser o nome dele. Vemos que o bicho ruim tava babando por finalmente ter encontrado o Prota, enquanto já voa na direção dele. E o Fada Boy, bem, mete o pé porque não é bobo. E por sorte ainda conseguindo desviar do ataque dele, ficando aquele clima tenso. Depois de dar uma boa encarada, o Jang percebe que ele realmente parecia com um louva-a-Deus, e já vira para ele dizendo que ele estava diante de um monstro. Nessa, o Jack comenta que o Prota provavelmente deve ter cheirado aquele pó de inseto lá, chamado Jungle Juice, e complementa falando que aquela droga é o motivo de muita gente tá se transformando em insetos depois de matá-los, tá ligado? Falando também que depois que ele ficou desse jeito, outras pessoas que se transformaram em insetos ficaram com um cheiro delicioso, fazendo com que o Prota corresse mais rápido dessa vez, porque ele também é um inseto. O Jack novamente se joga na direção do Prota, porém acaba errando o ataque, e por coincidência os dois acabaram parando na frente de um corredor, onde a Mimi-chan tava lá. Ela disse que tava usando o banheiro, mas tinha um pedido pra ela evacuar, então ela meio que tava atrás do Prota. Porém o Jack olha pro Prota, olha pra ela e simplesmente vai na direção da mina com tudo, tacando ela do prédio sem motivo nenhum, tá ligado? Tipo, sabe voar? Não. Me derrubaram aqui! Então se vira aí. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Enquanto isso, aquela guria que tinha feito as perguntas pra Mimi-chan estava tentando entrar no prédio, dizendo que havia um terrorista no local e que ela tinha que resolver ali porque sim. Só que nesse exato momento todo mundo olha pra cima e se depara com uma menina caindo do último andar do prédio. Nossa, a queda vai ser feia, na moral. O Prota corre na direção da janela querendo ajudá-la, porém ele nunca tinha usado as suas asas antes, então ele meio que fica em choque, e mais ainda depois de ver o tanto de pessoa que tava lá embaixo, afinal a vida dele seria exposta. Tanto que por breves segundos ele chega a desistir de salvar a Mimi-chan, só por segundos mesmo, porque depois de olhar pra ela e ver que a mina tava chorando pra caralho e que estava prestes a ir de arrasta pra cima, ele só se joga atrás dela sem medo do perigo e sem medo do que vai acontecer depois disso aí, deixando o Jack lá em cima coringando, afinal os insetos morrem se pularem dessa altura, né? Não é porque ele virou um inseto que vai ser mais resistente do que humano. E enquanto isso, meio que passa um filme na cabeça do Prota sobre a Mimi-chan querer ajudar ele, tá ligado? E graças a esse impulso, ele só saca suas asas pra fora, conseguindo parar a queda e conseguindo parar também. O Prota mandou bem de verdade, que deixou todo mundo de boca aberta e em choque, principalmente o Jack, que ficou, carai, que moleque safado. E assim, finalmente, depois de revelar sua fraqueza pra todo mundo e com a Mimi-chan em seus braços, ele só vai na direção do hospital, ignorando tudo que vai acontecer com ele a partir daqui. Mas o engraçado mesmo é que nessa mesma cena vemos uma garota lá embaixo, meio que falando com alguém através de uma escuta no seu ouvido, dizendo que iria levá-lo para sua escola, assim sacando o boné e aparecendo um par de anteninhas, ou seja, ela também é metade inseto. E eu só acho que é barata, né, porque não tem outra explicação. Enquanto isso, vemos o Jack no terraço pistola por ver que o Prota tinha metido o pé e percebe que o único inseto com capacidade boa de voo daquele jeito era a libélula. Sabendo disso, vemos que a sede de sangue dele só aumentou mais e mais. Afinal, ele é um predador, tá ligado? Ele maceta qualquer outro inseto na porrada. Porrada não, né? Na agarrada, na... Então ele é? Esses papos estranhos, deixa quieto. E ele até pensa em ir atrás do Fada Boy, porém, logo em seguida, a mina que tava lá embaixo brota atrás dele, lascando a porretada na cara do maluco, nocauteando ele instantaneamente. A carinha dele.
E na moral, que gasosa, viu? De 0 a 10 eu dou um 11. Um mês depois vemos aqueles moleques que apareceram no início da análise, assistindo novamente um vídeo sobre o famoso homem libélula que tava circulando por aí. Só que o mais tenso disso tudo é que aqueles moleques não conversavam mais com o Prota por parecer que ele tava naquele vídeo, tá ligado? Por ele ser o homem libélula. É, o moleque realmente foi de 100 a 0, dessa vez foi o contrário. Tanto que ele pensa que por conta dos rumores estarem se espalhando tão rapidamente, provavelmente daqui a um tempo até mesmo membros do governo estariam atrás dele. Logo após isso corta para um flashback do Prota há 12 anos atrás, especificamente no aniversário dele, onde somente a professora tava cantando parabéns pro moleque. Vemos que ela até insiste para as crianças cantarem por mera consideração mesmo, mas elas estavam cagando e andando, tá ligado? Afinal, os pais do Prota eram pobres. Sim, é só por isso que as crianças não cantaram parabéns, são umas miniaturas do Cellbit, velho. Então o conselho que eu te dou, se por acaso você não tem uma condição boa e aparece uma oportunidade de você ir pro exterior, não vá, tá ligado? Não vá, continue no Brasil mesmo, isso aqui é pro seu bem, eu me preocupo com você, cara. Ah, bom. Vemos que o Prota só queria passar mais tempo com as crianças, né, brincando um pouco mais com elas, porém ele não se encaixava em nenhum grupo e nenhum grupo queria ele por perto também, né? Então elas por elas. Assim volta pro presente, onde do nada aparece um cara tentando tirar o paletó do Prota, que simplesmente reage desferindo um socão pra trás no susto, mas era aquele antigo amigo dele que ainda se desculpa, dizendo que os outros só tinham mandado ele conferir pra ver se o Prota tinha asas. Babaca? Com certeza. Tanto que ele volta pro grupinho ainda debochando da cara do Prota. Basicamente ele não era mais o popular do colégio, muito menos uma pessoa normal. Nos olhos das outras pessoas ele era visto como um animal, um monstro ou até mesmo uma aberração. Então digamos que aquela vida popular que ele tinha no passado já não existe mais. Na volta pra casa vemos ele no busão checando suas redes sociais, onde a maioria das pessoas pararam de seguir o Prota. De 5.000 pulou pra 305. Que cá entre nós aqui é muita coisa, né? Inclusive se subisse esse tanto de inscrito nesse vídeo eu ia gostar, viu? Ó, se inscreve aí, pô. Mas ele nem tava ligando, o importante mesmo era que a Mimi-chan ainda tava seguindo ele. Ou seja, pro Fada Boy, ela ainda tava gostando dele, sabe? Ela ainda tava meio que gamada e querendo ajudar o Prota de alguma certa forma. Engraçado que ele pensou isso tudo só porque ela tava seguindo ele, né? Mas ok, não vou julgar. Nessa ele decidiu ir até o hospital, afinal nesse dia que ela ia receber alta. Sim, ela ficou um mês no hospital depois daquele dia sem se machucar, né? Talvez tenha sido trauma, mas enfim. E quando o Prota entra no quarto dela, a mina simplesmente fica desesperada, gritando com muito medo, falando pra ele não chegar perto dela. O Prota ainda tenta acalmá-la dizendo que era ele, né? Que tava tudo tranquilo, ainda passando umas cenas na cabeça dele sobre o quão fofa ela era com ele. Porém a mina se tremendo toda e com uma cara de desgosto total, fala pra ele nunca mais ir na casa dela e muito menos procurar ela por aí. E ainda o chamando de monstro, pô. Se vocês chiparam esses dois, saibam que vocês erraram feio, viu? Tanto que logo em seguida vemos que ela também tinha parado de seguir o Prota. Ou seja, não é porque uma pessoa tá te seguindo que ela te ama, né? Isso não faz sentido. Então já corta por ele na sua casa, especificamente no banheiro, mordendo um pano e com uma tesoura na mão, se forçando ao máximo pra cortar aquelas asas. Afinal, elas eram a causa de tudo que tava acontecendo na vida do moleque. Mas ele larga a tesoura que cai no chão e de joelhos começa a chorar dizendo que ainda tinha medo da dor. Tanto que vendo essa cena realmente bate uma dó, tá ligado? Porque ele perdeu literalmente tudo. Não foi só sua futura namorada, foram seus amigos e principalmente a sua vida social que foi por água abaixo. Ninguém mais vai se atrever a ficar perto desse moleque. Tanto que novamente ao se passar um mês, vemos ele andando na rua, falando consigo mesmo que sempre terão aquelas pessoas que não se darão bem na sociedade. E enquanto subiu umas escadas, ele finaliza dizendo que esses exilados sempre têm o mesmo fim, que no caso é a morte. E ele diz isso na beirada do prédio, pronto pra se jogar. Então, sem família, amigos ou alguém em que ele sequer possa confiar, ele só desiste de tudo e se joga daquele prédio de uma vez. Mas como ele é um homem libélula e as suas asas meio que tem um instinto de defesa, elas só se abrem fazendo com que ele voasse, tá ligado? Ou seja, ele não pode jogar no Vasco pulando de um prédio. Não tem como. Mas esse clima bad vibe foi por água abaixo quando do nada apareceu uma mina na frente dele. Não, mas espera aí, Drac, ele não tá voando perto da parede de um prédio? Sim, ele tá. Afinal, essa mina aparece em pé no prédio, tá ligado? Como se ela tivesse colocado um mod no Minecraft. Ela se apresenta como Jailus, ainda dizendo que as asas dele eram lindas e que realmente era um desperdício
difícil alguém como ele morrer desse jeito, né? Basicamente uma ideia burra. E o Prota lá, sem entender nada, tá ligado? Tipo, a mina tá andando na parede. Mas ela acaba conseguindo convencer o Prota, dizendo que havia uma forma dele voltar ao normal, tirando seu bonezinho e sacando um par de antenas que deixou o Prota mais bugado ainda. Ela consegue convencer ele a entrar dentro do prédio pra eles trocarem uma ideia, mas ele já chega intimidando, metendo a mão na parede, perguntando o que ele precisava fazer pra voltar ao normal. Menino direto, né? E nessa descobrimos que ela não fazia ideia, porém ela tinha uma condição pra ele, que se o Prota fosse com ela até o seu colégio, o professor dela iria explicar mais ou menos como funciona, deixando ele meio pensativo, né? Afinal, professor, escola, meio inseto, não tá fazendo sentido. Mas o checkmate que ela dá nele de verdade é que ela fala que se por acaso o Prota seguisse ela, ele não estaria mais sozinho. Então, tipo assim, ele já tentou ir de comes e bebes, não conseguiu. Apareceu uma menina dizendo que pode ajudar ele, por que não, né? Por que não? Daí eles pegam um ônibus que já estava esperando por eles, e no caminho ela mostra pra ele um spray, perguntando se ele já conhecia o famoso Jungle Juice. Ele olha assustado, né? Afinal ele conhecia sim, tanto que o louva-a-Deus também havia comentado com ele, assim começando a explicar pro Prota como aquele spray funcionava. Vou dar uma resumida rápida porque isso aqui é bem enrolado, na moral. Se esse spray fosse usado em qualquer inseto, literalmente qualquer inseto, o DNA daquele inseto iria fundir a pessoa mais próxima a ele, tá ligado? Ou seja, se é uma pessoa que tá com esse borrifador, jogou no louva-a-Deus, você tava perto dele, parabéns, você acabou de entrar pros 5 furiosos. O problema mesmo foi que ninguém sabe quem criou esses sprays, e meio que o colégio dessa menina aí, além de tá tentando descobrir quem foi que criou, também oculta todos os traços de pessoas transformadas, sabe? Basicamente é isso. Daí o ônibus para dentro da montanha, onde ela mexe numas paradas lá, tipo uma passagem secreta, que se abre na frente deles, e assim, ao atravessar, se deparam com uma cidade enorme, chamada Cidade do Campo, ou Ninho também, né? Como você preferir. Mas essa não era apenas uma universidade comum, e sim uma universidade de pessoas que haviam meio que fundido seu DNA com outros insetos. Todo mundo que tinha feito aquilo tava naquele local, era como se fosse uma selva. E ao se deparar com aquele tanto de pessoas transformadas, ele realmente cria esperança em conseguir voltar a ser uma pessoa normal de novo. Enquanto isso, em um daqueles prédios, vemos que aquele louva-a-Deus estava sendo preso, que acabou notando a presença do Prota lá embaixo e o deixou com água na boca só de saber disso. Coitado, o Prota ainda nem fez nada e já querem levar ele de base, o bicho é azarado mesmo, viu? Enquanto isso, vemos que aquele leque fica maravilhado com todo aquele local e um pouco assustado também em saber que todas aquelas pessoas ali tinham sido vítimas do Jungle Juice. Mas querendo ou não, pelo menos agora ele vai se sentir um pouco mais confortável em sair em público, né, rapaziada? Parece que ele realmente não vai estar sozinho, ó. A mina diz que voltaria depois, já que ela iria reportar ao escritório que tinha rolado ali, né, que tinha trazido o moleque. E o nosso Prota decide dar um rolê pela cidade pra ver como ela era, sabe? E também entender a diversidade de pessoas, se é que eu posso falar pessoas, né, que habitavam por aquele local. Mas era um povo meio diferente do que ele tava acostumado, sabe? Já que teve uma hora que ele passou por um velho que tava meditando, até que ele cata um dos besouros que tava no corpo dele e manda pra dentro, tá ligado? Proteína. Que nojo. O Prota acabou ignorando, sabendo que ninguém ali era normal, até que o velho aparece atrás dele levantando seu casaco e checando as asas do moleque, que claramente toma um susto saindo de perto dele o mais rápido possível. Afinal, ele nem conhecia aquele cara. Ô, meu filho, você tem umas asas bonitas, né? Tá escondendo elas por quê? Te interessa não? Velho safado. Safado, né? Vou lembrar disso. Isso não é ideia não, boy. Então, um tempo depois, vemos ele finalmente chegando na universidade, conhecendo o professor Dorrieon, que chega agradecendo a Gasosa por ter levado o moleque até ali. Ele já é direto ao ponto mostrando um vídeo pra ele, onde uma pessoa transformada meio que bebia um certo líquido e se transformava novamente em uma humana, que deixou ele doidinho das ideias, afinal era exatamente aquilo que ele queria. Ei, peraí, é exatamente isso que eu quero! Ah, se for o caso, então aqui está. Essa é a poção que pode fazer você voltar ao normal. O Boa Noite Cinderela. Ah, então GG, me dá aí que eu vou beber agora. Mas infelizmente eu não vou poder dá-la pra você. Oxi, e por que não? Você por acaso chegou a conhecer um velho safado? Ah, droga. O professor fala que não teria como ele dar aquela poção pra ele, que no caso era se matricular na academia e se tornar o melhor no departamento que ele escolher. Simples assim, olha que coisa boa. Agora deu carai mesmo, viu? Deu a... Afinal, eles disponibilizam o Boa Noite Cinderela para os melhores alunos,
que vai ser um tanto quanto complicado pra ele, né? Pelo menos um tempo bom ele vai ficar naquela cidade. Assim, enquanto eles saíam de lá, a garota fala que se ele quisesse se inscrever na academia não seria uma má ideia, né? Mas também não seria uma má ideia se ele morasse por ali, afinal ele se daria bem com todo mundo. Porém, o prota mete a mão no bolso e saca um óculos, dizendo que se ele precisava de crédito, então iria conseguir na raça. E nessa vemos ele na universidade esperando chegar a hora para ele se matricular, e ele percebe que aquela garota havia ajudado bastante ele sem pedir nada em troca, né? E o prota nem sequer chegou a agradecer a mina. Sei não, hein? Tem caroço nesse angu. Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? E como eu não quero ficar falando o nome dele toda hora, afinal o Jang, né, é um pouco diferente, eu vou me referir a ele só como Fada Boy, beleza? Pra vocês não ficarem perdidos aí. A Gasosa acaba aparecendo de novo entregando o livro pra ele e dizendo que tudo que ele precisava fazer era escolher entre 3 aulas diferentes. Que não parecia grande coisa, o problema mesmo é que nesse mundo não é tipo matemática, biologia, inglês. Não, ali é artes mágicas pra insetos, aprender a defender o ninho, que no caso é a cidade, enfim, muita coisa diferente. Então o Fada Boy dá uma olhada nas aulas pra ver qual ele se encaixava mais, né? E acaba vendo uma que não precisava de trabalhos em grupo e que não era tão difícil assim conseguir um A no fim do mês, do semestre no caso. Nessa ele lembra que o professor Dorion parecia ser uma boa pessoa e decide se inscrever no curso dele, né? O prota não é bobo. E enquanto ele tava ali pensando como seria a matrícula daquele colégio, do nada 2 alunos começaram a meter a porrada um no outro ali, pô. No caso, a mina tinha montado em cima do moleque e tava sentando o porrete nele. Lembrei muito da Power e do Denji, porque na moral é a mesma coisa, cara. O prota chega a pensar que eles fazem parte de algum tipo de gangue, né? Porque do nada começou uma trocação assim, não faz sentido. Até que ele escuta uma voz dizendo pra ele não ficar assustado, rapidamente passando uma mina por ele, catando ambos pelo colarinho e jogando os dois pra casa do caramba, ó. Principalmente a guria que foi parar do outro lado do parque, cê tá doido. E assim, finalmente descobrimos o nome dela, da mina que ajudou o prota esse tempo todo. Do departamento de benefícios de insetos, a representante de turma, Park Hee-jin. Quem diria que a mina era importante, ó, até o prota ficou assustado. Então, depois de toda aquela treta, vemos o prota chegando na sua sala de aula, aliviado por não estar atrasado e com um clima tenso rolando atrás dele, né? Porém, dedicado para completar a sua inscrição de qualquer jeito. Enquanto isso, corta para aquele professor bonzinho se encontrando com aquele cara que a gente viu mais cedo e meio que trocando uma ideia sobre o novo aluno. E aí, aquele moleque foi pedir a poção pra você? Foi sim, eu até daria de bom coração, mas você não deixou? É claro que não, você acha mesmo que eu vou deixar um moleque que eu nunca vi na vida e que me chamou de velho safado tomar a poção e meter o pé daqui como se não fosse nada? Eu quero mais é que ele sofra naquele colégio, meu querido. E assim que ele diz isso, o curso começa e todo mundo mete o pé pela janela. Sim, todo mundo vazou e deixou o prota lá sozinho, sem entender nada do que tava acontecendo. Não mereço isso. O próximo capítulo já começa com o prota desesperado, né, por ver todo mundo metendo o pé da sala, até que o filho da puta, um garoto aparece na porta da sala perguntando se não tinham explicado pra ele como funcionavam as matrículas. E ele parece ser bem fofinho até, sabe? Abelhinha e tal. Enfim, assim já vemos eles caminhando no bosque, onde o garotinho explica que o exame se tratava dele encontrar um professor e pegar um pendrive com ele, pra só assim voltar até a sala de aula e colocar o pendrive no notebook pra conseguir matricular naquele colégio. Uma burocracia da peste, eles querem ver morte no bagulho. Assim o prota agradece pela rápida explicação e se despede dele também, e sai andando pela floresta pensando numa maneira de encontrar os professores mais rápido, sabe? Até que ele finalmente se lembra que é um homem libélula, né? Ele tem asas. Daí ele só tira o casaco e sai voando dando uma boa olhada ao redor do mapa. Oh, parece que eu tô jogando, ó. Conseguindo avistar algumas bandeiras. Agora o lance é saber qual bandeira o professor bonzinho tava. No meio daquele ele também avista alguns alunos metendo a porrada uns aos outros como se não houvesse amanhã. E nessa ele teve uma ideia, ele decidiu ir até a bandeira em que os alunos estavam indo na direção, tá ligado? Afinal, provavelmente eles estavam brigando pelo professor bonzinho, correto? Dito e feito. Ele pousa de uma maneira toda desengonçada, afinal ele não consegue manter os olhos abertos enquanto voa muito rápido. Porém, ele realmente conseguiu encontrar o professor bonzinho. E com muita sorte mesmo, viu? Afinal, o professor só tinha um pendrive disponível. Ufa, parece que eu me dei bem, ó. Será? Ele agradece o professor e se retira, enquanto ele fala pros outros alunos que tinham chegado que os pendrives acabaram. E ao mesmo tempo manda uma notificação para todos os alunos, que no caso eram as pessoas que tinham conseguido pegar os pendrives dele, tá ligado? Mais conhecidos como o alvo dos pendrives, olha que bacana! Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tanto que até o velho barbudo e a representante gostosa ficam meio surpresos pelo prota ter conseguido o pendrive.
Mas é como eu falei, como aquelas pessoas que apareceram eram os alvos de caça, instantaneamente aparece um par de pessoas atrás do Prota, doidinhos pra pôr a mão naquele pendrive. Tanto que por um segundo, se o Prota não tivesse abaixado, teria perdido a cabeça ali mesmo, ó. E assim, pra alguém como ele, a única coisa que o Fada Boy pode fazer é meter o pé dali. Não, meter as asas dali, né? Sai desviando de um por um, tentando escapar daquela situação, até que aquele garotinho aparece num buraco da árvore, o chamando rapidamente pra ele se esconder ali junto com ele. E como o Prota tava numa situação meio tensa, ele acaba indo. Passam uns minutos e a poeira abaixo, o Prota chega a agradecer o moleque por ter ajudado ele de novo, né? Ainda dizendo o quão gentil ele era. Nisso até o moleque apontar pra testa dele, jogando um ferrão e paralisando o nosso Prota. Tudo isso pra quê? Pra pegar a droga do pendrive, rapaziada. E por mais que parecesse que aquela criancinha fofinha era gente boa, não, era um babaca de verdade, babaca mesmo, ao ponto de chamar o Prota de idiota e debochar na cara dele. Ele agradece dizendo que iria usar aquele pendrive muito bem mesmo, e mete o pé da árvore deixando o Prota lá paralisado com a cara de taquara rachada. Não, tá na porrada, dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Mas como a determinação do Prota é muito grande em voltar a ser humano, ele junta o resto das forças que tinha e consegue arrancar aquele ferrão da testa dele e sai voando na direção do moleque no intuito de recuperar aquele pendrive. Porém, como aquele ferrão meio que estava envenenado, o Prota ficaria paralisado e meio que sem forças por alguns minutos. Isso até ele finalmente desbloquear a sua primeira habilidade. Ao olhar para aquela abelhinha safada, ele meio que consegue prever os movimentos dele para onde ele estava indo, assim como uma libélula de verdade, que cá entre nós aqui é um hackzão da pega, né? E assim ele usa essa previsão, dando um bush lascado e acertando um socão em cheio na cara do moleque que, ó, foi satisfatório ver isso, na moral. Corta pra representante no colégio conseguindo fazer a sua matrícula, junto com aqueles outros dois que sempre acabam saindo na mão. Nessa, o Ruivinho pergunta pra ela se por acaso o moleque que ela havia trazido ficaria bem, né? Afinal, a quantidade de pessoas que estava atrás do mesmo pendrive que ele era imensa, e ela realmente demonstra preocupação pelo Prota, né? Já temos um ponto aí. Voltando pra ele, logo após dele desferir aquele socão na cara do moleque, vemos que o garoto abelha acaba soltando o pendrive que só foi despencando até o chão, e o Prota só saiu voando atrás dele, porém não foi rápido o suficiente. Afinal, uma garota sapo havia pulado e catado ele, e como basicamente caiu dos céus, não foi considerado roubo, ela só pegou e saiu correndo, pulando, enfim. O Prota fica tiltado já indo na direção dela, porém ele acaba notando que o garoto abelha tava caindo, porque ele meio que foi nocauteado com um soco que o Prota deu, tá ligado? O deixando 100% na dúvida, ele não sabia se ia atrás do pendrive ou se salvava aquele moleque. Tanto que ele se vira dizendo que a culpa não era dele, né? Afinal, aquela abelhinha havia armado pra cima do Prota. Mas como ele não é mau caráter e muito menos um babaca, momentos antes do arrombadinho bater a cabeça nas pedras, o Prota acaba catando a roupa dele e como consequência salvando a vida do moleque. Essa foi por um fio, mas ele mandou benzão. Então ele só larga o moleque em qualquer árvore que viu pelo caminho, enquanto sai voando atrás daquela garota sapo, mas ele não consegue encontrá-la de jeito nenhum. E o efeito do veneno tava cada vez pior. Até que chegou o momento que o Prota não aguentou mais, ele só despencou e acabou caindo no chão. Afinal, era um veneno que tinha capacidade de paralisar ele e nisso acabou nocauteando o nosso Prota. Ele só apagou ali mesmo, a mimi. Daí eu não sei quanto tempo se passou, mas o Prota foi acordado pelo professor Barbudo, que pergunta o que ele estava fazendo ali, afinal as matrículas já haviam acabado. Pra ser mais específico, faltava 5 minutos pra fechar as matrículas, sem contar que o Prota tava longe do colégio e sem nenhum pendrive nas suas mãos. O professor Barbudo diz que nessa hora provavelmente já não há mais nenhum pendrive disponível e que seria melhor o Prota tentar novamente ano que vem. Só que o próprio discorda de tudo que ele tava falando e fica puto falando que tinha sido roubado e nocauteado por um moleque aleatório, achando que teria alguma exceção especial pra refazer a matrícula, sabe? Mas não é assim que funciona. O professor fala que nessa escola o importante mesmo era ser o mais forte, e que se ele não tem a capacidade de conseguir proteger um mero pendrive, ele não seria digno o suficiente de estar naquela escola, tá ligado? Nossa, ele tocou na ferida mesmo. O velho ainda complementa dizendo que os professores monitoraram tudo pra ver se não ia ter nenhuma ameaça fatal e tal, e ainda meio que debocha da cara do Prota, falando que como a escola era feita de pessoas que tinham poderes de insetos, como chifres, garras, veneno, o que ele achava? Que seria uma prova escrita? Assim, jogando o saco que ele tava comendo os biscoitinhos pro Prota, dizendo pra ele salvar o planeta e não esquecer de separar o lixo, que
Não fez muito sentido pra mim não, viu? O Prota então entra na bad vibes falando que acabou, era o fim, ele não conseguiu se inscrever em porra nenhuma, ainda pensando que deveria ter deixado aquele moleque cair, que ele teria conseguido recuperar o pendrive, mas não, ele tava chapando das ideias. E ele tava frustrado pra caramba e muito puto mesmo. Mas antes dele jogar aquele saco no chão, ao checar dentro da embalagem, ele só vê um pendrive ali, sabe? Nossa, que coincidência, né? Então ele lembra que faltava 5 minutos pra poder fechar as inscrições de matrícula, no caso agora acho que falta 4, né, porque ele rolou um cadinho, e mete o pé pro colégio pra fazer a inscrição, né, vai que dá tempo. Vemos o professor bonzinho chegando até o barbudo, perguntando do porquê ele tinha ajudado o Prota, afinal ele tinha dito que não havia gostado dele, e nessa ele fala que é como aquele ditado, né, manter os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. E é sério, rapaziada, eu fico na dúvida, por que ele não gosta do Prota? Eu não vi nenhum motivo até agora. Será que foi só porque o leque chamou ele de velho safado, é? O Prota lembra que não consegue voar tão rápido, afinal ele não mantém os olhos abertos enquanto vai em alta velocidade, tanto que da última vez ele acabou dando de cara no chão, né? E assim acaba freando, colocando o óculos na sua cara e disparando pro colégio que nem um míssil. É, pelo visto deu certo, ó. Já no caminho do colégio vemos que havia umas pessoas ali esperando alguém com pendrive pra poder roubar, né? E quando eles avistam o Prota, já se preparam pra atacar, mas o leque passa que nem uma bala e eles ficam só no cheirinho mesmo. Inclusive a aranha ficou rodando ali atrás, ó. Sem nenhuma escolha, afinal o Prota era o último que tava com pendrive, eles saem correndo em direção à escola pra tentar roubar o pendrive dele na sala de aula mesmo, porém são interrompidos pelo nosso trio foda pra caramba, que estava lá justamente para impedir que eles atrapalhassem o Prota. A pedido do velho barbudo, inclusive. Sem contar que eles não podiam roubar os pendrives já dentro da escola, né? Isso não era permitido. Mas enfim, a representante dá uma olhada pro Prota, dizendo que ele mandou bem. E já vemos o leque entrando na sala de aula pela janela mesmo, socando o pendrive com tudo no PC, mexendo nele que nem uma bala. E por sorte conseguindo se inscrever a tempo. Isso que eu chamo de cagão, viu, meu parceiro? Nos acréscimos do segundo tempo ele conseguiu, aí sim. Só que aquelas não tinha acabado ainda, havia mais coisa planejada para aquele dia. Então o Prota vai até a área de estudos, onde ele foi barrado bem na segurança. Afinal, ele precisava de uma identidade de estudante para conseguir entrar ali. Só que nesse momento a representante acaba aparecendo novamente com a sua carteirinha dizendo que ela estava pronta. Toda hora ela aparece para salvar o couro do Prota. Eu acho isso incrível, rapaziada, na moral. Assim o Fadaboy percebe que eles estavam na mesma sala, né, por coincidência. E ela fala que se sentiu mal por ele não ter conseguido participar das aulas do professor bonzinho. Mas quem disse que o Prota estava abalado com isso? Ele estava mais determinado do que nunca. As aulas só seriam mais difícil, porém ele ia tentar se destacar do mesmo jeito, deixando a gasosa mais feliz ainda. Esse já é o segundo ponto. Tá mandando bem, Prota, continua assim. Daí eles chegam na sala onde todo mundo mesmo conhece o Prota por causa dos vídeos que viram dele na internet. E o Fadaboy até fica assustado por causa disso, né? Afinal ele não tá acostumado mais com esse tipo de coisa. Até que o Ivinho mete o socão na mesa, perguntando do porquê ele havia feito aquele tipo de loucura. Sair voando daquele jeito em público deu muito trabalho pra ele e pra representante, tá ligado? Afinal, eles têm que ficar cobrindo os rastros de tudo que acontece fora daquele local. E foi assim que o Prota percebeu que ele realmente estava sendo ajudado. Já era pra ele ter ido parar no governo há muito tempo. Ido pra base 51, perdido as asas, e teria dado ruim demais. E a representante dá uma cadernada na cabeça do Ruivinho, falando que ele só tava protegendo uma menina e que todo mundo ali entendia o lado dele. É, o Fadaboy novamente voltou a ser popular. Numa cidade meio diferente, mas ele voltou, né? O importante é isso. Tanto que ela fala que se ela tivesse no lugar dele, basicamente teria feito a mesma coisa. Então ele poderia se orgulhar disso. Coisa boa, né? O problema é que sempre tá bom demais pra ser verdade. Já que depois que ela sai da sala pra resolver algumas paradas, um valentão que sentava lá no fundo da sala abre um sorriso esbelta, descendo até onde o Ruivinho estava e arregaçando a cara dele na mesa com tudo. Faleceu. Claramente todo mundo ali ficou em choque, né? Inclusive o Prota, menos o cara que afundou a cabeça dele, ele só deu uma espreguiçada, muito abusado inclusive, e logo em seguida sai pedindo as identidades de todo mundo que tava ali. Afinal ele queria muito Boa Noite Cinderela, tá ligado? E como os alunos precisam das identidades para poder assistirem às aulas, se ele pegasse as de todo mundo, ninguém assistiria a aula, apenas ele, e ele conseguiria Cinderela, né? Realmente é uma jogada de mestre. Foda que também entrou uns moleque pra ajudar ele, né? Então ficou um clima meio pesado. E o Prota achando que era o fodão por ter conseguido passar no teste, né? O pica de mel.
Ele disse que era idiotice voando literalmente na direção do cara, prestes a dar um soco na cara do maluco. Eu nunca vou te entregar a minha identidade! Ué, o que aconteceu? E é como vocês viram, o Prota se empolgou, saiu voando na direção do cara e tomou uma paulada na cabeça. Só foi acordar um tempo depois na enfermaria sem a sua identidade. Que delícia, viu? A representante gasosa fala que eles estavam nocauteados quando ela chegou na sala, então trouxe eles até a enfermaria. O Prota comenta com ela que todo mundo da sala havia perdido suas identidades para aquele cara, mas ela fala que o governo ali sempre liberaria novas, tá ligado? E que ela iria buscar agora mesmo, dizendo pra ele ficar descansando. E ele agradece ficando ali numa boa, até se lembrando da Mimi-chan, que era basicamente do mesmo jeito. Nessa, o Ruivinho acorda de uma vez dando um susto no Prota, né? Afinal ele tava nocauteado. E o Prota explica toda a situação pra ele, né? Tudo o que aconteceu, deixando o Ruivinho tiltado das ideias, chamando o Prota de retardado. Afinal, pensa comigo, o objetivo é ser o melhor estudante, vale literalmente tudo pra eles conseguirem isso. E como os mais fortes meio que têm uma certa vantagem, vocês acham mesmo que a escola daria novas identidades? Claro que não. Se você perdeu, já era. Mesma coisa de repetir de ano. E ao saber disso, o Prota trava, porque se ela não tinha saído para ir buscar novas identidades, ela tinha saído para recuperar as que haviam sido roubadas. E tipo assim, meu querido, meio que é ela sozinha contra uma gangue inteira, tá ligado? Se vai dar ruim? Vamos ver agora. Ela chega no local onde já é rodeada pelos marmanjos e já é direta perguntando àquele cafetão se ele realmente não iria devolver as identidades pra ninguém, sabe? Mas o cara dá um sorriso dizendo que não precisava de nada daqueles lixos, sendo que a única pessoa que ele queria ver de verdade era justamente a representante, a melhor aluna das aulas de luta prática de insetos. E eu não digo isso só porque ele falou não, eu digo porque ela facilmente catou um cara e afundou o rosto dele no chão. Não só ele, né? Saiu dando voadora na cara de todo mundo. Como aquele cara sabia que ele não conseguiria derrotar ela na terra por hipótese alguma, ele ameaça jogar todas as identidades no rio, onde ela vai pra cima com tudo pra tentar pegá-las. E ele desvia falando que agora ela havia entrado no território dele, acertando um golpe de quiropraxia fudido nas costas da mina, arremessando ela no meio do rio. E isso por dois motivos. Primeiro, que ela é uma barata e a vantagem dela é a terra. E segundo, que ele é um besouro onde a vantagem dele é na água. Então, ela tava fudida. Contudo, ele se joga em cima dela, tentando acertar as suas presas na mina. Mas ela consegue segurar numa boa. O problema mesmo é que ele usa suas mãos pra enforcá-la embaixo da água. Que na moral, me deu uma agonia lascada vendo essa cena aqui, tá ligado? Ainda mais pra mim que não sabe nadar. Isso que eles estavam no raso, meu parceiro, no raso. Os outros dois perguntam se ele não queria fazer mais alguma coisa com ela antes de levar ela de base. Mas antes daquele cara responder alguma coisa, uma rajada acaba acertando ele em cheio, fazendo com que a representante gasosa saísse debaixo da água, né? E ao olhar o que aconteceu, ela se depara com o nosso Prota gostosão, catando aquele valentão pelo colarinho, fi. Já chegou botando o pau na mesa, é assim que se faz. Os casas ali ficam meio perdidos, afinal aquela era a libélula de mais cedo que eles deram uma tacada na cabeça. E o valentão lá, mesmo tendo sido arrastado pra longe, ainda tava numa boa. Afinal, ele se achava mais forte que o nosso Prota. Tanto que ele foi com tudo tentando acertar um soco na cara dele, mas o Fada Boy conseguiu desviar tranquilo. Afinal, ele tem os olhos de libélula, né? Ele consegue desviar de qualquer ataque. Tá tipo um Sharingan diferenciado. Daí o valentão continua na sua sequência de soco e como ele é um besouro, ele tenta acertar as garras no pescoço do nosso Prota por trás. Mas o moleque tá tão ágil com as asas que ele só saiu voando de perto do cara. Agora sim ele tá parecendo uma libélula de verdade, né? A representante gasosa fala que aquele valentão tava no seu habitat natural, né? A água. E que eles precisavam sair dali pra conseguir derrotar aquele cara. O problema é que pra sair dali eles precisavam enfrentar a gangue daquele valentão e o próprio que também tava no meio do caminho, sem contar que ele tava com as identidades. Ela até pensa em se render, afinal ele tava querendo ela, né? No caso, levar ela de arrasta pra cima, mas o Prota faz ela mudar de ideia. Afinal, assim como ela disse pra ele, dessa vez ela não tava sozinha. E pra ser honesto, ele não tinha ido sozinho. Tanto que logo em seguida o Ruivinho aparece sentando a boquetada em geral. Aí eu não sei se eu falei antes, mas o inseto dele é o grilo do mato, tá ligado? Então ele tem uma força cabulosa nas pernas, dá pra ver pelas voadoras, né? O valentão acaba se distraindo, olhando pros seus parceiros, até que ele percebe que o Prota tava indo na direção dele e conseguiu desviar do tal
papa dele por um triz, né? Por pouco. Ainda tentando acertar o Prota, mas dessa vez o bichinho tá ágil que nem uma brabuleta. Melhor, que nem uma libélula. Nessa fica uma trocação onde o Valentão tenta de tudo pra arregaçar a cara do Prota, porém ele consegue desviar tranquilo, né? Tava deixando o cara bastante irritado, porque diferente de mais cedo, dessa vez o Prota não tava voando em linha reta, e sim de maneira eficiente. Então ele sai voando rapidamente pra cima do Valentão, conseguindo desviar dos ataques, como se ele fosse pegar a identidade. Só que dessa vez ele usa velocidade, acertando um soco certeiro na fuça do maluco. Mas pra sorte dele, eles estavam na água, então o dano acabou sendo reduzido. Tá parecendo muitas skills de Pokémon, né, velho? Assim, depois de tomar esse soco, o Valentão para, perguntando se havia alguma razão pra eles estarem fazendo aquilo, e diz pra eles resolverem conversando, sendo que foi ele que tentou matar os moleque. Ué, só que enquanto ele puxava um papo torto pra cima de geral, um cara brota debaixo da água, catando a representante gasosa, que só toma um cacete pra ela, né? Não aconteceu nada demais. Porém, aquela era só uma distração e o cara apareceu atrás dela, pronto pra macetar a mina. Só que o Prota cata as garrinhas dele, o tirando da água, né, do seu domínio, e o arremessa com tudo no chão, fazendo com que o Valentão caísse de cabeça, ainda pegando as identidades e falando que ele não era nem digno de se tornar um humano novamente. Cê tá doida? Agora sim tá agindo como Prota de verdade. Tanto que isso chegou a tocar o coraçãozinho da nossa representante. Esse já é o terceiro ponto. Fiquei sabendo que quando chega no 10 ele conquista a Morena, então, né, vamos contando aqui comigo. Então eles devolvem as identidades pro resto dos alunos sem que eles descubram quem foi que devolveu, né? Afinal, a representante queria manter segredo. E também vemos que depois desse ocorrido, o Prota conseguiu um quarto, uma jaquetinha de time. O problema era que o quarto não era só dele, o Fada Boy teria que dividir com o Ruivinha, tá ligado? Não chega só ele no quarto, mas também a representante e uma guria com uma caixa de cerveja na mão. Nem tava empolgada não, né? Imagina. Sem contar que a representante já entrou no quarto indo direto ao Prota, perguntando se ele iria beber junto com elas, pô. Que isso? Só eu tô sentindo o clima rolando aqui? E o melhor de tudo é que meio que aquela jaqueta que ele ganhou foi adaptada especificamente pras asas do moleque. E como ele não precisava mais escondê-las, né? Tá tudo suave. Tanto que ele mesmo fala que pela primeira vez em meses ele estava se divertindo. Só ele mesmo, né? Porque enquanto isso, vemos aquele besouro passando relatório pra uma gasosa, falando que não conseguiu pegar as identidades e muito menos levar geral de arrasta pra cima. Aquela mulher fala que aqueles que falham na sua caçada eram eliminados. Acho eu que tava ameaçando ele, né? Eu só acho. E o cara fica desesperado falando que dessa vez ele ia levar a representante de base de qualquer jeito e conseguir a Cinderela pra ela. Porém, ela fala que não precisava mais daquilo, descendo da árvore e bem, Splash. Acho que você entendeu o que aconteceu aqui, né? Sim, ela levou o cara de arrasta pra cima por ele não ter conseguido derrotar os moleque, tá ligado? Mas é como dizem, Valentão tem que se fuder, né? Já no outro dia vemos o Prota na sala de aula e agora ele não vai mais sofrer bullying porque meio que não tem mais Valentão. E vemos que ele tava meio tenso com a primeira aula, né? Ele tava meio preocupado porque ele não sabia o que iria passar. Mas a representante dá aquela acalmada básica no nosso Prota, que só de olhar pra ela fica, não, tá tranquilo sim, pô, tô de boa, tô de boa. Gado safado. E ela também comenta que as primeiras aulas eram fáceis, né? Então ele não tinha com que se preocupar. Nisso até o professor Prota na sala falando que realmente seria uma aula simples, sacando uma motosserra do além, dizendo que eles poderiam morrer naquele teste. Então, né, se virem aí. Oxi, Draken, como assim? Eu não tô entendendo. O teste com uma motosserra? Sim, é sério. O exame é o velho barbudo tentando matar geral, é sério mesmo. Já no pátio do lado de fora vemos o Prota metendo o pé, afinal parecia muito que ele tava sendo focado. E nessa ele pergunta do porquê aquele velho tava tentando levar ele de arrasta pra cima. E só aí que ele foi descobrir que ele era um dos professores da academia e que o combate prático ali de insetos era meio que obrigatório, sabe? E aquele era meio que um treinamento pra eles aprenderem a lutar, ou sobreviver, né? Porque lutar contra ele é meio difícil. Assim o velho confirma que aquela aula tinha sido explicada ontem na orientação, mas meio que eles faltaram porque estavam bebendo, né? Dizendo também que as habilidades de insetos meio que eram como armas, e alguns humanos meio que usam essas habilidades pra cometer vários crimes, tipo aquele louva-a-Deus que tava atrás do Prota, e que no fim o objetivo do ninho é proteger todos os humanos e insetos por aí. Assim, o velho fala que o primeiro teste seria um jogo de esconde-esconde, e qualquer um que fosse pego por ele estaria automaticamente reprovado. Nossa, no primeiro teste, que bacana, né? Começa com a aula de hoje vai ser simples e termina com eu vou matar vocês! Assim, já começando pra
partindo pra cima de geral, tentando passar o serrote. Acaba que ele não consegue acertar ninguém, mas quase enfia a motosserra na cara daquele ruivinho. Porém, o prota usa sua visão periférica e puxa ele pra trás com tudo, deixando o velho barbudo surpreso, né? Afinal, pra alguém que queria se livrar das asas, tava usando elas muito bem, né não? Ao ouvir isso, o prota se lembra da Mimichan chamando de monstro e meio que trava ali na hora, tanto que o professor foi com a mãozona na cara dele, quase o pegando. Mas foi aí que a representante apareceu novamente, salvando o couro do nosso prota. Eita pô! Que maneira de salvar o nosso fada boy, hein? Sai dessa, prota, o futuro tá na sua frente. O objetivo mudou! Está mais claro do que nunca. Hoje comeremos Assim os dois tomam distância do professor, o ruivinho consegue dar uma desviada boa dele também, aproveitando e lançando uma cortina de fumaça, e nessa os três metem o pé daquele local. Pra eles que nunca tinham trabalhado juntos, parece que estão mandando bem, né, velho? Enquanto eles estavam no teste, vemos aquela pessoa chegando na área de isolamento, meio que com o objetivo de soltar aquele louva-a-Deus, tá ligado? Daí ela saca a identidade daquele valentão que ela levou de arrasta pra cima mais cedo, meio que tentando fazer com que aquela porta abrisse, porém os alunos não tinham permissão de estar naquele local, né? Então obviamente não funcionou. Mas a mulher braba, ela tinha ido preparada. E nessa vemos o guri que traiu o prota naquele teste, levando o cartão do professor pra ela, que pelo visto parece muito que eles estão trabalhando juntos. Só que a verdade é outra, porque enquanto ele tava recebendo o mimo, ele meio que trava e se pergunta do porquê ele havia roubado o cartão de segurança do professor, sendo que ele nem conhecia aquela mulher e não fazia ideia de como ele tinha chegado naquele local. Assim ela pega o cartão de segurança e abre a porta, fazendo com que o louva-a-Deus seja libertado, e com uma mordida consegue libertar os seus braços, perguntando por que o cheiro deles estava tão delicioso. A mulher fala que ele realmente era um inseto, assim como o chefe tinha descrevido pra ela, e dando um presentinho pra ele, que no caso era o menino que tava ali. E como vocês sabem o que esse louva-a-Deus faz com suas vítimas, né? Bem, eu acho que eu não preciso contar o que aconteceu com esse moleque. Mas falando sério, rapaziada, eu não paro de me perguntar que tipo de inseto essa mulher é, na moral. Mas enfim, volta pro nosso trio onde vemos o prota todo ferrado, afinal eles já estavam fugindo do professor já tinha mais de uma hora, e ele fica se perguntando que tipo de aula era essa. Tava mais pra um acampamento do que pra um colégio, na moral. Pelo que deu pra entender, parece que o professor já tinha capturado quase todo mundo nessa altura do campeonato, tanto que chega a bater um arrependimento por ele ter perdido o pendrive do professor bonzinho. Mas como a aula iria terminar daqui uma hora, até que tava tranquilo, eles estavam segurando as pontas. O prota pergunta pra representante se ele não tava tentando reprovar todo mundo de propósito, e ela só diz que era o jeito que o professor ensinava, né? Um jeito bem esquisito até. O ruivinho diz pra eles fazerem silêncio, afinal o professor tava passando por ali, e nesse momento vemos que uma das meninas que tava fugindo dele tinha acabado de torcer o tornozelo. A doidinha avisa o professor, mas ele só manda elas correrem, né? Tipo, não tô nem aí, não é problema meu. Ainda falando que se ela torcer o tornozelo ou se tivesse sua perna cortada, ainda assim era pra ela correr ou morrer, tá ligado? Tipo, que tipo de professor é esse, cara? Assim ele saca a motosserra, porém antes dele conseguir atacar as duas meninas, o prota aparece segurando a serra elétrica, deixando geral ali surpreso. O professor barbudo pergunta o que ele tava fazendo e o prota fala que aquilo já era um exagero, afinal era só o primeiro dia de aula, e pergunta se ele não tava indo longe demais. O velho não tava nem aí, falando que se eles estivessem numa situação real, as duas já teriam ido de base há muito tempo, dizendo também que esse tipo de conversa não funcionaria contra predadores perigosos. Mas sabendo que o prota se arriscou a ser reprovado pra salvar aquelas duas meninas, ele meio que faz uma proposta pra ele, que se por acaso o nosso fada boy conseguisse acertar um golpe sequer no professor, ele não reprovaria essas duas alunas. Não, no caso ele não reprovaria ninguém da classe dele. Porém, se ele não conseguisse acertar nenhum golpe, tanto ele quanto os dois que estavam escondidos atrás da moita seriam expulsos do colégio. Fudeu de vez! Então, nas redondezas daquela floresta, vemos que aqueles dois já tinham saído da prisão, tanto que aquela mulher pergunta o que aquele cara tinha, afinal ele tava inquieto pra caramba. E ele diz que tinha sentido um aroma familiar, um cheiro delicioso, que no caso era da libélula, que ele estava tão ansioso pra devorar. É, prota, se você já tinha que se preocupar com o professor, agora arrumou mais um pra cabeça. Daí a gente volta pra aula do velho barbudo, que basicamente quer matar todo mundo, onde vemos que o nosso prota achou muito fácil aquela proposta, afinal ele já foi pra cima do velho, tentando acertar uma porrada na cara dele, só que o bicho é bom na esquiva, tá ligado? Ainda falando que na velocidade de lesma que o prota tá agora, não conseguiria nem sequer capturar um único inseto. Olha que abusado, bicho. Então o fada boy fica lá dançando por um bom tempo, afinal ele
ele não conseguia acertar nenhum soquinho, nenhum tapinha no professor, deixando o Ruivinho cada vez mais tenso, né? Ele não tava botando fé no nosso prota. Na verdade, nem eu botei fé, na moral. Mas o moleque tava inspirado, tanto que ele usou a visão composta pra tentar identificar o professor como uma presa. O moleque já tá no puro instinto. E por incrível que pareça, ele cata o colarinho do professor, erguendo a mão todo felizinho, até ele tomar um supapo do próprio, que foi uma quebra de expectativa pra todo mundo que tava ali. Você esperava que eu ia ficar ali parado enquanto você me batia? Você tá chorando? Não tô não. É que caiu um olho no meu cisco. O Prota fica pensando que talvez o seu professor estava usando o seu poder contra ele, né, pra deixar as coisas mais fáceis, se perguntando o tipo de habilidade que ele tinha, sabe? Porém, o velho roqueiro parece que lê mentes, tá ligado? Porque o Prota só pensou isso, e logo em seguida o velho disse que não era capaz de usar as suas habilidades de inseto, por conta da sua idade, e meio que ele também tem alguns efeitos colaterais, sabe? O corpo dele não aguenta. Agora faz sentido porque ele sempre tá com uma arma na mão, só que nunca é uma faquinha ou uma katana, é sempre um bagulho cabuloso, né? Na teoria, o velho fala que era pro Fadaboy ser bem mais forte que ele, né? Afinal, ele não tem nenhum tipo de limitação. E descobrimos por que o Prota não consegue. Limite de poder porque ele é muito quebrado? Porque ele não despertou o sistema ainda? Uma futura arma quebrada que só o protagonista pode pegar? Nananina não. Porque ele tem medo pra caralho de inseto, ó. O professor fala aqui pra ele meio que quebrar o tal limite que tá prendendo as habilidades dele. O Fadaboy primeiramente teria que aceitar que é um inseto, mas é difícil depois de tanta coisa que aconteceu com ele. E a Mimichan também não sai da cabeça do moleque, né? Então o cabaço tá como? Não quero não. Mas enquanto o velho dava aquele sermão básico no Prota, vemos novamente aquela mesma gasosa se aproximando deles como se fosse íntima, tá ligado? Talvez até seja alguma conhecida do professor, já que ela chega chamando o nome dele, deixando o velho com C na mão, meu parceiro. Pelo visto, a menina é forte, ó. Ela chega falando o quão bom ele era como professor. Afinal, ela tinha visto que ele tava dando uma lição de moral em seus alunos, deixando todo mundo ali perdido, né? Afinal, ninguém conhece ela. Só que essa confusão não dura muito até aquela vez pra lascar-lhe o ferrão na primeira garota que entrou na frente dela. Sério, a mina saiu voando, o Ruivinho já partiu pra cima dela, né? Afinal, ficou tiltado, porém acabou sendo ferroado pela mina e pelo visto foi envenenado também, já que após a picada ele simplesmente caiu abraçado com ela. Então, de duas uma, ou ele realmente foi envenenado, ou o bicho é um safado, viu? E o Prota lá todo travadão, ó. Contudo, o Fadaboy acaba sentindo uma presença, né? A mesma presença que ele sentiu no cinema um tempo atrás. E nessa ele se depara com seu professor sendo golpeado por trás. A representante já fica em choque se o Prota tava travado, agora ele tava mais ainda. Afinal, agora ele tava sentindo o mesmo arrepio de antes. Assim, se deparando cara a cara com aquele louva-a-Deus novamente, tendo como seu único sentimento o medo absoluto. A mina se pergunta como raios ele tava ali, afinal ela mesma se certificou que ele tava preso. E nessa vemos que a Vespa, já com o loirinho no colo, disse pro louva-a-Deus que já era hora deles irem embora. Afinal, aquele cara ali já dava um bom lanchinho pra viagem. E realmente foi isso, tá ligado? Eu fiquei de cara, porque tipo, eles chegaram, sentaram a porrada em quem eles queriam, pegaram o moleque e foram embora. Na maior calmaria, velho. Tipo, cadê a segurança desse lugar? Contudo, aquela garota vai embora se despedindo do seu antigo professor. Provavelmente vai ser explicado mais pra frente, né? E vemos que a representante fica tiltada tentando ir pra cima dela. Porém, o velho acaba catando no braço da mina, dizendo pra ela não ir, já que os alunos não tinham permissão de sair do ninho. Ainda mais numa situação como essa. A mina diz que não era hora pra obedecer às regras, né? Mas o professor mete o louco falando que não era pra ela ir. Até que o Prota finalmente destrava, né? O moleque faz alguma coisa, dizendo que como ele não conseguiu acertar o golpe no professor, então ele não era mais aluno da escola. E como ele não era mais um estudante, ele não precisava mais se preocupar com regrinhas do colégio. Realmente foi uma boa desculpa pra ele meter o pé dali. O problema foi que o objetivo daquela aula era ensinar que sempre que aparecesse um predador, ao invés de lutar, era pra vocês fugirem, tá ligado? Porque o risco de você ir de arrasta pra cima era bem pior. Ainda mais nessa situação, afinal o louva-a-Deus é predador mortal das libélulas. E adivinha quem mais é libélula? Exatamente, vai azedar, ó. E falando em coisa ruim, o Prota nem tinha chegado
perto deles ainda, e o Jack já tinha voltado pra tentar capturar a sua presa, já tentando acertar um golpe no Prota pra fatiá-lo em vários pedacinhos, né? Mais fácil de devorar. Só que o nosso Fada Boy não ia deixar barato, ele tava usando muito bem a agilidade das asas. Mas o que ele tem de agilidade, ele não tem de força, já que ele desfere um socão no queixo daquele louva-a-Deus que, bem, não fez nem efeito, e foi arremessado pra trás com a mão toda fudida, ó. Então, vendo essa cena aqui, a única coisa que a gente tem a dizer é que... Caraca, esse cara também parece o Gyutaro, né? O Fada Boy se via no beco sem saída, pois o Jack meio que tinha uma resistência alta pra caramba, fazendo com que o soco do Prota fosse um leve toque de bebê. Porém, mesmo assim, ele não pretendia desistir, tanto que ele ficou tancando por mais um bom tempo. E enquanto ele tava lá apanhando que nem um condenado, vemos a Gasosa lá esperando pelo louva-a-Deus, e o Ruivinho meio chapado das ideias. O moleque tava basicamente sonhando acordado com umas coisas que eu não sei explicar o que tá rolando. Mas enfim, contudo ele acorda escutando o desespero do Prota, né, se deparando com ele tancando o louva-a-Deus sozinho. Daí ele fica naquela dúvida, né, o que tava acontecendo, o que o Fada Boy tava fazendo com aquele cara. Nessa Gasosa também percebe que o efeito do veneno já tinha passado, só que como o corpo dele ainda não tava respondendo, ela só decidiu que ia matar ele ali mesmo, né, afinal pra ela o moleque era só uma pilha de carne, uma janta, um churrasco, bem, como vocês preferirem. E novamente o nosso Pica de Mel entra no meio, metendo o braço na frente, recebendo dano no lugar do Ruivinho, dizendo que ia conseguir um tempo, mandando ele meter o pé dali o mais rápido possível. O Ruivinho se pergunta como ele conseguia se jogar na frente dos ataques pra salvar uma pessoa que ele mal conhecia, e eu tava me perguntando como ele tava conseguindo tancar aqueles dois, porque não faz sentido. E nessa vemos um flashback onde o Ruivinho pergunta pro Fada Boy se ele tava gostando da Presidente. Afinal, depois que ele tinha salvado ela, eles ficaram numa trocação de olhares um tanto quanto diferenciada, tá ligado? Mas ele diz que não é como se as pessoas ainda gostassem de receber ajuda de um estranho. E complementa dizendo que mesmo tendo salvo a mina e revelado a sua identidade a público pra todo mundo ver, ele não se arrepende nem um pouquinho, fazendo com que o Ruivinho criasse força do nada, grudando no colarinho do Prota e vazando daquele local. A Vespa Gasosa fica confusa, se perguntando como aquele cara tava se afastando tão rápido, sem contar que ele tava pulando vários metros em um único passo. Mas como a gente sabe que o inseto do Ruivinho é o gafanhoto, então basicamente a gente já tem uma resposta, né? E realmente eles são muito foda, eu só não gosto desses bichos quando eu tô tentando dormir, eles ficam ali fazendo barulho no meu pé do ouvido. E o legal é que mesmo o Ruivinho quase ter ido de base, ele abre um sorriso dizendo que o Prota foi o maior otário que ele já conheceu. Vou considerar isso aqui um elogio, tá? A Vespa fala para eles irem agora, afinal tinham perdido a sua presa, mas o louva-a-Deus diz para ele esperar, afinal ele tava sentindo o cheirinho deles por perto. E assim vemos que eles não tinham fugido ainda, pelo contrário, o Prota tava querendo voltar e enfrentar o louva-a-Deus. Mano, cê é louco da cabeça, ele quase te matou ali atrás. Cê tá ligado que se a gente voltar, você vai acabar indo de F, né? Eu sei, pô. Mas o que que tem? Tá, ele não bate bem na cabeça. O Prota acaba convencendo o Ruivinho, falando que se eles não parassem aquele louva-a-Deus logo, provavelmente mais cedo ou mais tarde ele iria fazer outra vítima. Outra não, né? Outras, porque esse bicho é um morro de fome. E o Ruivinho até que concorda, porém ele não tinha ideia de como derrotar aqueles dois. Só que tá aí, pô, esse Prota ele pode não ser forte, mas ele é inteligente pra caramba. Tanto que ele já se vira dizendo que tinha um plano. Corta pra representante tentando parar o sangramento do professor, enquanto ela tava preocupada com os outros dois. Nessa mina acaba sentindo a presença de alguém, tanto que ela se vira, mas não se depara com ninguém, né? Que foi um tanto quanto suspeito, afinal ela sentiu que alguém tava ali. E o velho, bem, ele tava tentando ficar vivo. Vemos a Vespa tentando convencer o louva-a-Deus pra eles irem logo até o chefe dela, mas o bicho não tava nem aí, ele só queria torar a libélula mesmo. E não foi o caçador que foi atrás da presa, e sim a presa que foi atrás do caçador, porque o Prota já aparece tacando a corda no pescoço daquela Vespa Gasosa e amarrando ela na árvore o mais rápido possível. Deu nem tempo da mina respirar, ó. Assim sobrando apenas o Jack, que já tomou uma voadora na boca, mas acabou não sentindo nada, né? O Prota que sentiu o osso da perna doer. E nessa ele aproveita a brecha e parte pra cima do nosso Prota novamente, dando uma sequência de golpes um atrás do outro, claro, né? Conseguindo acertar o nosso Prota em diversos locais. Porém, o nosso Ruivinho aparece lá da casa do caramba, chegando correndo e arremessando uma certa coisa na direção do nosso Fada Boy. Agora, o que será aquilo, hein? Então, a gente volta pra representante, pro professor do Prota, que tava meio biruleibe das ideias, dizendo que ele tinha pegado. Oxe, pegou o quê? Eu sabia. Eu mosquei um pouco e ele pegou. Ele quem? E pegou o quê? Você tá gagá, velho? Pegaram a minha motosserra.
Exatamente, o que o Ruivinho tinha lançado pro Prota era a motosserra do professor. Tanto que já volta onde vemos ele indo pra cima do louva-a-Deus, só que dessa vez com uma certa vantagem. E como não tinha muita coisa que o Jack podia fazer naquele momento e o Prota tava com a faca e o queijo na mão, a gente só pôde ver um bracinho daquele louva-a-Deus pegando voo, tá ligado? Será que doeu? Eu acho que não, ó. Quem foi que disse que uma libélula não tanca um louva-a-Deus, hein? O Jack sente uma dor absurda, afinal, ele tinha perdido o braço, né? É óbvio isso. E no calor do momento, desesperado e com um braço só, ele continua atacando o Prota, que acaba tentando recuar, mas o espaço era pouco e pra variar, a motosserra não tava ligando. E tudo que o Fada Boy fez foi colocar ela na frente, meio que pra reduzir o impacto, fazendo com que o louva-a-Deus acertasse ela bem no meio, a deixando em dezenas de pedacinhos. Não, agora ferrou, né? Porque a única estratégia que o Prota tinha foi destruída e destruída, né? Acabou, não tem mais. Nessa, o Ruivinho ainda tenta fazer alguma coisa, mas como eles meio que estavam enfrentando o inimigo natural, com apenas um golpe, acabou sendo nocauteado fácil por aquele louva-a-Deus. O Prota vê que o amigo dele tava encurralado tentando fazer alguma coisa, porém só acabou sendo capturado, e pela carinha do Jack deu pra ver que ele não tá pra brincadeira, vai mandar pra dentro mesmo. E assim ele abre a boca e devora o Fada Boy. O que? Tá achando que isso é verdade? Ele é o protagonista, pô, claro que não. Por sorte, o professor dele chega destruindo a porra toda e lançando o louva-a-Deus pra casa do caramba, dizendo que era lamentável ver o Prota, que tava cheio das estratégias mais cedo, agora tá quase chorando. O Prota fica meio bugado, afinal o ferimento do velho tinha sumido completamente, restando somente um buraco ali na camisa, e o professor explica que tinha uma pessoa na base que curava instantaneamente qualquer ferimento, então eles não precisavam se preocupar com isso. Vemos que o professor realmente tinha ficado preocupado com o Prota e o Ruivinho, achando que eles tinham ido de base há muito tempo, e fica até surpreso por um novato tancar um bicho de alto nível. O velho fala que mais cedo o louva-a-Deus tinha pego ele com a guarda baixa, né, e que isso não aconteceria de novo, e já vemos o Jack partindo pra cima dele na ignorância. Então, né, depois de tanta enrolação, finalmente vemos a habilidade daquele velho, já que vemos aquela tatuagem fodasticamente foda no braço dele criar forma, meio que criando uma espécie de fogo em volta dela, e descobrimos que o inseto desse professor é o besouro bombardeiro, um inseto que cria uma reação química dentro do seu corpo, e ali onde fica seus ferrões meio que criam um calor intenso, fazendo com que uma explosão violenta seja lançada contra o seu inimigo. E bem, basicamente foi isso que aconteceu com aquele louva-a-Deus, já que o velho acertou um porradão certeiro na cara do bicho, nocauteando ele. Sim, ele ainda tá vivo, eu não sei como. E essa seria a verdadeira habilidade do Jungle Joyce, o Complex Insecta, que no caso é o verdadeiro poder de cada pessoa que já chegou a baforar o Jungle Joyce, tá ligado? E o velho lá com pose de fodão pra cima do Prota, ó, nem tá se achando não. Mas o Prota acaba lembrando que ele disse que sofre alguns efeitos colaterais, né? E nota que a mão dele tava tremendo pra caramba, porém ele acaba sendo interrompido pelo velho, dizendo que no passado ele usava suas habilidades sem saber o que fazer, tá ligado? Sem saber como exatamente cada uma funciona. E isso que fez as habilidades dele meio que virem com defeito. No caso, o único jeito de prevenir contra isso é realmente dominar o quão antes o poder do Jungle Joyce. Uma complexidade, né? Daí mais tarde vemos o Fada Boy e o Ruivinho capotados no hospital, e nessa descobrimos que o louva-a-Deus realmente foi capturado, porém aquela vespa conseguiu escapar por um triz. Mas até que tava numa boa, porque eles pelo menos capturaram um dos meliantes. Inclusive vemos que agora o Prota tá mais interessado sobre libélulas, né? Afinal ele quer dominar os poderes. Passa um tempo e naquela noite vemos o Ruivinho se levantando com uma mancha no pescoço dele, dessa vez parecendo a marca da maldição do Sasuke, né? E o Leque saiu do hospital e foi caminhando pela floresta, onde acabou se encontrando com aquela vespa novamente. E dessa vez também vemos as habilidades dela, no caso ela meio que aplica um certo veneno na sua vítima, fazendo com que neurotoxinas paralisem ou até mesmo controle o cérebro da pessoa, a deixando num estado zumbificado, que foi o que ela fez com aquele menino que foi de F mais cedo e com o Ruivinho agora. Ela fala que o colégio é hipócrita e que tava tentando fazer pessoas ficarem trancadas, não entendi muito bem o que ela quis dizer, só sei que ela tava corada enquanto tava falando isso pro moleque, tá ligado? Tipo, o que será que ela faz quando controla as vítimas? Não sei, só levantei um ponto aqui, ó. Assim ela gruda no pescoço dele com o intuito de fazer o moleque jogar no Vasco, até que o nosso velho bombado chega novamente, sentando purete no chão, tirando ela de perto do moleque, ainda dizendo que faria o necessário para proteger as pessoas importantes pra ele. Oh, gostei desse velho, ele é foda, ó. É, isso realmente pode ser uma batalha muito pica, viu? Porém, vamos deixar para um próximo vídeo, isso se essa análise bater muito like, fechou? Então já deixa o likezão aí, já se inscreve no canal se puder vir membro, que vai estar ajudando demais. Tamo junto, valeu!